Graças ao bom Deus, que as pessoas estão investindo muito mais na sua saúde física e emocional. Não sei se você já parou para prestar atenção, mas hoje as pessoas, parece que elas se cuidam mais do que no passado. Pelo menos da sua saúde física e emocional. O mercado fitness tem crescido como nunca no Brasil. Tem crescido como nunca no Brasil. Todo dia parece que nasce uma nova academia. Nasce um personal trainer. E o Brasil, no Brasil, eu vejo que os brasileiros têm buscado sim ser mais saudáveis. Nós temos aqui na igreja irmãs que trabalham com comidas saudáveis, comidas fitness, e estão indo muito bem. Mas preste atenção nesses números. Aqui no Brasil, eu vou falar do Brasil. No Brasil nós temos hoje, olha aqui o número, mais de 32 mil academias de ginásticas. 32 mil academias de ginástica. Esse número coloca o Brasil no ranking de segundo lugar de país no mundo que tem mais academias. Olha esse outro dado aqui. O mercado de estética, quem gostaria de fazer uma plástica aí? Dar uma esticadinha aqui, outra ali, tirar um pneuzinho aqui, dar uma levantadinha aqui, mexer aqui. Quem gostaria? Olha aqui, o mercado de estética está com 480 mil profissionais, 480 mil profissionais no mercado de estética, que faz plástica, faz um botox, um monte de coisa, e movimenta aproximadamente por ano 47 bilhões de reais por ano. 47 bilhões de reais movimenta o mercado de estética. Olha esse outro número aqui. Somente em 2023, olha aqui, foram realizadas 2 milhões de cirurgias plásticas no Brasil. 2 milhões de cirurgias plásticas no Brasil. Esse número também coloca o Brasil no ranking de segundo país com maior número de cirurgias plásticas. Outro dia eu terminei uma live e aí eu falei para minha esposa: eu já estou percebendo que eu estou precisando de um botox. Estou com algumas marcas aqui, né? Que eu falo assim, já estou caracterizando uma aparência de uma pessoa bem experiente. Bem experiente. E para a glória de Deus, hoje de manhã, quando eu preguei essa mensagem, que eu perguntei aqui, quem trabalha com plásticas ou botox? Umas duas irmãs levantaram a mão. Então eu acho que eu já ganhei o meu botox. Eu acho que Deus já colocou no coração delas. Quem trabalha com isso aqui? Cirurgias plásticas ou botox? Tem algum profissional aqui que trabalha com isso aí? Agora não tem, mas de manhã tinha. Amém? Ainda bem que de manhã tinha. Eu vou, gente. Amém? Já que Deus vai me dar condição, eu posso. Então preste atenção, esse mercado esse número tem colocado o Brasil no segundo ranking de país que mais faz cirurgias plásticas no mundo. Olha aqui, o Brasil tem 1.250.000 salões de beleza. 1.250.000 salões de beleza. Só aqui, quer ver? Quantos proprietários de salões de beleza tem aqui? Levanta a mão aí. Ó, 1, 2, de manhã tinha mais. Tem o Aldo, cadê o Aldo? Ali é o Aldo? Tem ali, a Rê Camargo estava de manhã, outras irmãs que estavam de manhã. Todo dia nasce um novo salão de beleza. O mercado de suplementos, tem alguém que trabalha com suplementos aí? Vitamina, essas coisas aí, que tem alguém? O mercado de suplementos de vitaminas cresceu
somente de 2023 para 2024, 43% o mercado de suplementos. Todos esses dados nos mostram que todo mundo quer ficar mais saudável, mais esbelto, mais bonito. Ninguém gosta de ser feio. Você já viu alguém dizendo assim: olha, eu tenho prazer de ser feio? Não tem. Não tem. Embora tenha algumas pessoas que a gente vê que parece. Não é brincadeira. Mas todo mundo, a mulherada quer esticar o cabelo, ou não é? Quem tem um cabelo cacheado quer deixar liso. Quem tem um cabelo liso quer fazer alguma outra coisa. E é um negócio caro isso. As irmãs falaram aqui, só para colocar os cílios, R$150. Isso deve ser um lugarzinho mais, que eu vejo os lugares aí tão chique, que eu acho que para manter aquele lugar é muito mais caro esse negócio. Cabeleireiro, irmãos, até os homens hoje, os caras não fazem só a barba de qualquer jeito, eles vão lá e fazem enfeite, faz desenho, não sei o que, o cabelo. Todo mundo quer ficar mais bonito. Olha para o seu irmão do lado aí, vê se ele precisa ficar mais um pouquinho bonito. Dá uma olhadinha aí. Essa risadinha eu vou te falar, hein? Deus está falando com alguns aí. As pessoas estão investindo muito dinheiro para alcançar os seus objetivos com relação à beleza. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Quem quer a boa notícia? Dá glória a Deus. A Bíblia diz, olha aqui, segura essa aí. A Bíblia diz que quando chegarmos ao céu, nós seremos perfeitos. Alguns deram glória a Deus aí. Lá nos céus não vai precisar de botox. Lá nos céus ninguém vai ficar precisando tirar pneuzinho. Você sabia que o meu garoto Isaquinho, gente, ele agora está focado nisso, que ele quer ficar com a barriga tanquinho. Isaquinho. Então ele chega da escola, ele faz os testes dele, eu vejo lá na sala. Pai, fiz tantas flexões. Pai, rapaz, vai com calma. Pai, compra os pesos para mim, porque eu estou sentindo que meu músculo está muito... E o pior não é que ele falou essa semana, ele disse: pai, você é forte, olha eu como sou. Eu falei: uau, caramba, agora eu me senti o cara. Mas lá nos céus não vai precisar disso. Lá nos céus todos nós seremos o quê? Lá nos céus todos nós seremos o quê? Lá não vai ter barrigudo. Tem alguém barrigudo aí? Lá não vai ter... Lá não vai precisar de botox. Lá não vai ter careca. Tem careca aí? Lá não vai ter. É uma estação, é temporário. Lá não vai ter. Olha aqui. Lá nos céus nós seremos perfeitos. Lá nos céus nunca mais teremos rugas. Uau, quem pode dar glória a Deus aí, gente? Aleluia. Esse glória a Deus aí foi da turma que nasceu, acho que nos anos 60, 70, né? Nunca mais teremos rugas. Não precisaremos mais de reposição hormonal. Tem alguém, os irmãos deu glória a Deus aí, aleluia. Porque tem hora que dá um escalosão, né, irmã? Que, né? Ai, meu Deus. Ai, parece que o mundo está acabando. Lá nos céus não vai precisar de reposição hormonal. Lá nós seremos perfeitos como Jesus. Olha o que diz Mateus 5,48. E o nosso tema hoje é esse: perfeitos como o Pai. Mateus 5,48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês.
Quem é filho desse Pai Celestial aí? Dá glória a Deus. A Bíblia diz, Jesus disse, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Primeiro, anote aí por favor. Deus vai nos transformar completamente, de dentro para fora e de fora para dentro. Fala comigo, de dentro para fora e de fora para dentro. Você já viu algumas casas que por fora ela é muito bonita, mas quando você entra nela, não é tão bonita assim. O sofá está rasgado, a sala está suja, a cozinha está sem reboque, a pia está quebrada. Vocês, caramba, é tão bonito por fora. Eu imaginava totalmente diferente aqui dentro. Ou às vezes é o inverso. Por fora até está feio, mas quando você entra na casa, está um brinco, a coisa mais linda. Eu ouço muito isso aqui na igreja. Algumas pessoas que entram pela primeira vez aqui, elas dizem, meu, quem passa lá fora não tem noção de como é aqui dentro. Alguns irmãos estão no meu pé para mudar o letreiro. Tem gente que está aí há anos, pastor, está muito escuro, tem que mudar aquele letreiro. É verdade, mas a gente está esperando a hora certa. Vamos chegar lá. Por enquanto estamos mexendo aqui dentro, mas vamos chegar lá. Mas por que eu estou deixando o letreiro para depois? Porque a nossa verba no momento, até então, ela é limitada. A gente tem que ir dando um passo de cada vez. Vai chegar a hora agora, vai chegar os móveis das crianças, está ligando o ar-condicionado do Kids, amém? Vamos rebaixar esses ar-condicionados para ficar mais fresquinho, glória a Deus. Aí a gente agora está colocando a cobertura lá fora, amém? Na entrada ali da igreja, para não molhar o hall de entrada quando chover. Aí depois nós vamos chegar no letreiro. Vai ser um letreiro muito bonito, para a glória de Deus. Mas Jesus, o nosso Deus, Ele é ilimitado. Ele não precisa esperar chegar o momento certo para Ele arrumar do lado de fora, ou depois arrumar do lado de dentro. Ele já faz tudo instantâneo. Ele arruma, Ele transforma de dentro para fora e de fora para dentro. Olha aqui, o céu é um lugar perfeito. O céu é o quê? O céu é o quê? Um lugar perfeito. Se os céus é um lugar perfeito, ouça isso. Se o céu é um lugar perfeito, é por isso que só podem entrar lá aqueles que forem o quê? Aperfeiçoados. Então nós estamos sendo aperfeiçoados. Por isso que eu disse que a salvação é um processo. Agora preste atenção aqui. Para sermos aperfeiçoados, que o céu é um lugar perfeito, para entrarmos nos céus precisamos ser o quê? Aperfeiçoado. Para sermos aperfeiçoados, primeiro nós precisamos ser perdoados. Primeiro perdoados e depois aperfeiçoados. Vamos falar juntos? Primeiro perdoados e depois aperfeiçoados. Deus não vai aperfeiçoar alguém em pecado. Primeiro Ele perdoa, a pessoa aceita, se apropria desse perdão, aí Deus começa a aperfeiçoar essa pessoa, para ela chegar no grande dia e entrar na glória, nos céus, que é um lugar perfeito, em um seu corpo glorificado. Está fazendo sentido para vocês? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Primeiro perdoados, para depois sermos o quê? Vamos falar juntos no 3, 1, 2, 3. Outra vez. Agora preste atenção. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer o quê? E a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Olha aqui. A sua conta bancária não separa você de Deus.
A sua marca de roupa não separa você de Deus e nem aproxima você de Deus. O seu passado negativo não separa você de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos e abandonamos dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Então o seu pecado, o seu passado, não é um problema para você se aproximar de Deus. Mas o pecado, ele tem esse papel de nos afastar de Deus. É importante nós entendermos isso. A Bíblia diz que há um livro nos céus com registro dos nossos pecados. Olha que interessante. Deus quer se relacionar com os seres humanos, mas o que impede esse relacionamento é o pecado. Tem gente que diz assim: pastor, eu queria estar tão firme na igreja, eu queria me envolver, mas eu não consigo. O que dificulta essa pessoa de se aprofundar, de se relacionar? Não tem outra coisa a não ser o pecado. Porque a única coisa que Deus não compactua com ninguém é o pecado. Recentemente eu preguei uma mensagem sobre os céus, que eu falei exatamente isso, que lá na cruz Jesus não se referiu ao Senhor Deus como Pai. Em todo momento no seu ministério ele falava: meu Pai que está nos céus. Ele foi rejeitado, tentaram apedrejar Jesus Cristo por diversas vezes, não por causa dos seus milagres, mas porque ele dizia que era filho do Deus vivo. Mas na cruz do Calvário, ele não diz Pai, ele diz: Deus meu, por que me desampar? Por quê? Por causa do pecado. Ele nunca pecou, mas ele estava levando sobre si, os nossos pecados. E aí o Pai não pode ficar com ele naquele momento, porque Deus é santo. Deus não se aproxima de pecado. Primeiro nós precisamos abandonar a prática pecaminosa, no mínimo se arrepender desse pecado e desejar abandonar. Aí entra Deus em cena, aí entra o Espírito Santo em cena na sua vida. Olha o que diz Romanos 3:23. Diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Quem pecou? Algumas pessoas? Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, mas fomos justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quem entendeu até aqui diz amém. Então a primeira coisa, Deus vai nos transformar completamente, de fora para dentro e de dentro para fora, completamente. Segunda coisa que eu gostaria que você anotasse: precisamos desenvolver a nossa salvação em Cristo. Diga comigo: precisamos. Diga: eu preciso desenvolver a minha salvação em Cristo Jesus. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12 diz assim: o apóstolo Paulo diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E ele diz assim, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Paulo diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Porque muitas vezes, quando a gente não tem essa revelação, a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus e acha que acabou ali. Entramos numa zona de conforto. É aí que o maligno entra, é aí que o nosso adversário opera. Ele é oportunista. Então nós precisamos estar com o radar ligado, o GPS ligado. A sintonia precisa estar afinada com os céus, porque nós estamos no processo de desenvolvimento, nós estamos em ação. Se a gente vacilar, a gente pode cair. A Bíblia diz assim: cuidado aquele que pensa que está em pé, para que não caia. Até o momento nós não temos garantia da salvação. O que depender de nós, não.
Nós temos a garantia que Ele já nos resgatou lá na cruz. Ele já conquistou. Agora, se eu vou manter e me apropriar do que Ele conquistou para mim na cruz, aí é um processo, é uma ação, é dia após, é como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Quem aqui conhece alguém, talvez essa pessoa até te evangelizou, até pregou o evangelho para você, mas ela não tinha esse entendimento, ela abriu espaço, o adversário entrou, e hoje ela está totalmente desviada, afastada dos caminhos do Senhor. Tem alguém que conhece gente assim? Pois é, olha aí, que pena. Porque a gente tem que vigiar o tempo todo. Eu falei de manhã, e repito agora. Teve um ano, as nossas crianças eram pequenas, nós saímos de férias, ficamos hospedados em um hotel, dia lindo, maravilhoso, tinha uma piscina linda, várias piscinas, e quando nós descemos para a piscina, era verão, estava tocando umas músicas tão horríveis, tão pejorativas, que eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, e a gente disse, vamos dar uma volta na cidade, depois a gente volta. E nós voltamos para um horário que já não tinha mais aquela música. A piscina não era o pecado, a gente não ia cantar música, mas eu não posso deixar aquelas palavras negativas, pejorativas, malignas entrar no meu coração e no coração dos meus filhos. Eu preciso fugir da aparência do mal. É preservar o meu coração e o coração da minha família. Então preste atenção, nós precisamos desenvolver, colocar em ação a salvação que nós temos recebido do Senhor com temor e tremor. Por isso, gente, para mim seria muito mais confortável no domingo acordar às 8. Eu me troco rapidinho, 9 horas eu estaria na igreja. Mas esse trabalho com os homens, nós estamos levando os homens a terem uma experiência com Deus que eles nunca tiveram. E eu estou sendo também curado, eu estou sendo edificado. Se vocês soubessem a expectativa que eu crio para essa reunião de 7 horas da manhã. Sábado é o único dia da semana que eu demoro de dormir e acordo mais cedo. Eu demoro de dormir que eu fico, é a palavra de hoje então, a madrugada toda o Espírito Santo não me falando comigo, não escrevi nada, nenhuma vírgula. Eu tinha na minha memória o texto bíblico, mas eu não sabia, não lembrava nem o endereço. Eu sabia que estava no livro de Reis, mas não sabia, não lembrava o capítulo. Eu coloco o relógio para despertar às 6 horas da manhã, era 5 horas, eu já estava acordado, eu disse, não dá para dormir mais. Aí eu desprogramei o relógio, levantei, e aí eu fui pesquisar o texto. Cheguei aqui, foi tanta revelação. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu e meus irmãos, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Jogar futebol é pecado, domingo de manhã? Não, tem os irmãos na igreja que jogam. Alguns saem da oração e vão jogar, não é pecado. Passear com a família no parque no domingo cedo é pecado? Não. Ficar em casa é pecado? Não. Dormir até mais tarde é pecado? Não. Mas você não está colocando a sua salvação em ação. Mas quando você vem orar, você vem consagrar sua família, você vem consagrar sua semana ao Senhor, você vem receber uma palavra dos céus, faz toda a diferença na sua vida. É essa palavra, é esse momento que vai te proporcionar um momento de qualidade com a sua família para o resto do dia, da semana e até Jesus voltar. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção, nós precisamos desenvolver. E quando que nós iniciamos esse processo da salvação? Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e permitimos que Ele entre em nosso coração. Quando nós fazemos o apelo no final do culto ou numa célula, e a pessoa levanta a mão e diz, eu quero Jesus, eu abro meu coração para Ele entrar. Nesse momento começa esse processo de desenvolvimento da salvação. Sexta-feira eu fui com o Paulo, com o irmão Leandro, aqui no tiro de guerra.
Coisa mais linda, gente. Acho que domingo, a semana que vem, a gente mostra as fotos aí. Mais de 100 soldados que vão se formar na próxima semana. Paulo cantou 2 canções. Eu ministrei uma palavra de 10 a 15 minutos. E eu fiz uma pergunta para eles. Eu mostrei para eles o valor da nossa alma, o que nós temos de maior valor. E aí eu disse: quem quer a salvação da sua alma? Quem aqui quer morar com o Senhor Jesus Cristo lá nos céus para sempre? Uns 40 levantaram as mãos. Pensei que toda a igreja ia celebrar. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento começa o processo da salvação. O Espírito Santo, olha aqui, ele tem um papel de nos aperfeiçoar para que sejamos perfeitos como o Pai. João 16:13, Evangelho de João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Gente, quem já teve a experiência de ter um pensamento errado, uma atitude maligna, verbalizar alguma coisa que não condiz com seus princípios cristãos, e na hora, foi de imediato, o Espírito Santo diz: você errou, pede perdão, volta atrás, se humilhe, dê o braço a torcer. Você não é essa pessoa. Quem já teve essa experiência? Eu que falo demais, toda hora ele está falando isso comigo. Porque quanto mais a gente fala, mais possibilidade a gente tem de errar. Por exemplo, a chance de eu errar nessa ministração, ela é muito grande. A chance de você errar é quase zero, porque você não está falando, você só está recebendo. Você pode errar aqui no pensamento, não receber, gerar incredulidade, mas pela sua fala, nesse momento, a possibilidade é zero. Mas a minha é quase que 100%. Então preste atenção, nesse momento que nós erramos, o Espírito Santo diz: você errou. Ele está o quê? Nos aperfeiçoando. Porque o papel dele é nos tornar perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Esse mesmo texto, se a gente continuar lendo, vai dizer que o Espírito Santo conhece o coração do Pai, e ele só fala ao nosso coração o que ele ouve o Pai falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, ele só fala o que o Pai fala, porque o Pai tem interesse na nossa perfeição. Ele quer que sejamos perfeitos como ele é. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Fala para o seu irmão: Deus está fazendo coisas novas aí. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu acho, e você sabe disso, que tem muita coisa para melhorar aí. Tem ou não tem? Mas já melhorou bastante. Já melhorou bastante. Já melhorou bastante. Tem uns irmãos e umas irmãs aí que tinham um pavio tão curto. Tinha ou não tinha? Mas agora, depois que o Espírito Santo entrou, está trabalhando, você está tão manso, tá ou não está? Dá para ficar mais manso, dá ou não dá? Mas já amansou bastante. E aquela faladeira e faladeiro? Porque tem gente que só fala faladeira, né? Tem uns caras faladeiro aí. Que antes dele chegar na igreja, quem chega é a língua dele. Não, chegava, agora não, já diminuiu. Já melhorou bastante? Fala aí pro seu irmão: você já melhorou bastante. Fala pro outro assim: eu estou tão feliz com você, você já avançou bastante. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Aleluia.
Gente, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, coisas novas começam a acontecer em nós. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, preste atenção, somos tentados e enfrentamos lutas, sim ou não? Sim. Por isso precisamos estar em comunhão com Deus e com os irmãos, através das programações da igreja, através da célula, através de tudo que a igreja proporciona. Só o culto de domingo é muito pouco, gente. A reunião tem 2 horas e 10 no máximo. Alguns dias o Espírito Santo exagera, né? Vai 2 horas e meia. Mas uma média é 2 horas. Quantas horas a gente passa fora da igreja? Por isso que a gente precisa da célula. Por isso que a gente precisa do curso Universidade da Vida, que acontece toda segunda-feira ou todo domingo, 8 horas da manhã, você escolhe. 8 semanas estudando a Bíblia, um material didático, professores dinâmicos, muito bacana, para desenvolver a salvação. Depois tem o capacitação de destino, tem batismo nas águas, tem encontro com Deus, tem vigília, tem sala de oração todo santo dia, tem a Bíblia na sua casa, no seu celular, em todos os lugares, tem irmãos cheios do Espírito Santo para você conversar, para você dialogar, para você compartilhar as maravilhas de Deus, porque nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Porque enquanto estamos aqui neste mundo, irmãos, tem luta. Oh meu Deus, tem luta ou não tem? Tem. Tem tentações, tem ou não tem? Tem. Desde um garoto, uma criança até um adulto, tem tentação, irmãos. Por isso que a gente precisa ensinar os nossos filhos. Agora preste atenção aqui, Romanos 7, versículos 15, 17 e 19. Vamos ler? Olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz, hein? Apóstolo Paulo, não sei se você sabe, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Pensa num cara crente, dirigido pelo Espírito Santo, que a Bíblia foi homens que escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo. Às vezes os irmãos dizem assim: pastor, sexta-feira mesmo o Eric falou comigo, ele disse: pastor, lembra quando o senhor liberou aquela palavra, e o senhor falou para mim isso, isso e isso? Aí eu falo: mas não lembrei nada. Aí ele repete, que às vezes não é a gente que fala, é o Espírito Santo. Paulo, esse homem que foi tão usado pelo Espírito Santo, que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Olha o que ele diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha Paulo está dizendo: eu não entendo, gente, o que estou fazendo. Por que, Paulo, você não entende? Porque eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Versículo 17: neste caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 19: pois o que faço não é o bom, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo. Irmãos, Paulo está falando isso. Quem somos nós para julgarmos os nossos irmãos? Quem somos nós para desistirmos quando erramos? Um irmão chegou outro dia para mim e disse assim: pastor, eu não posso ajudar em tal coisa, porque eu ainda tenho essa falha. Aí sabe o que eu disse para ele? Eu falei: você acredita que eu sou um homem de Deus? Que eu sou um homem de oração? Ele disse: lógico, pastor, eu acredito. Aí eu disse: você acredita que eu sou dirigido pelo Espírito Santo? Ele disse: lógico. Falei: pois é, antes de eu falar com você, eu falei com Deus e Deus trouxe o seu nome à minha memória. Você acha que Deus não sabia que você tinha essa fraqueza? Você acha que Deus não sabia que você tinha esse problema? E se Deus trouxe o seu nome à minha memória, é porque Ele sabe que você é capaz. No momento que você aceitar, Ele vai tirar isso de você, e você vai avançar. E vai ter outra fraqueza, que Ele vai tirar, e você vai avançar. E você vai descobrir outra fraqueza, que Ele vai tirar, e você vai avançar. Até chegar no grande dia de Cristo, onde seremos aperfeiçoados 100%, e moraremos com Ele na glória. Aleluia.
Se você tem liberdade de dar uma cutucada no seu irmão e diz assim: ele quer te parar. Ele sabe que quando você reconhece a sua fraqueza, Paulo disse assim: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Que quando a gente se sente fraco, o que a gente faz? Quando você está com fome, que você está quase tremendo, o que você faz? Preciso comer, preciso comer, preciso comer. Espiritualmente você está fraco, você tem que fazer o quê? Preciso orar, preciso jejuar, preciso ler a Bíblia, preciso estar na célula, preciso ter amizade com os irmãos da igreja. E aí Satanás vai achar que estou fraco, mas é nesse momento que eu estou mais forte do que nunca. Aleluia, aleluia. Romanos 22, 24 diz assim: pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Gente, é o mesmo Paulo que está dizendo que faz o que não deseja, o que ele odeia. Agora no 22 ele está dizendo: pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de... Por quê? Não parece um paradoxo? Não parece que ele está meio pirado? Mas deixa eu te explicar aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus já nos fez perfeito. No nosso íntimo, no nosso ser, todos nós temos prazer na lei de Deus. Mas quando entrou o pecado me afastou de Deus. O pecado criou uma crosta em cima de mim. E todos que me olhavam, até eu quando me via, olhava para a minha alma, eu achava que eu não tinha prazer na lei de Deus. Mas agora que o Espírito Santo, através da palavra, aleluia, tirou essa crosta de pecado, eu percebi, eu descobri que eu tenho prazer no meu íntimo na lei de Deus. Vou te explicar melhor. Quem aqui, não tenha vergonha, quem aqui no passado disse: eu nunca vou ser crente, eu odeio pastor e todo pastor é ladrão? Olha aí. Bonito, né? Ainda tem coragem de levantar a mão, né? Não foi só vocês não, um monte de gente aí. E por que vocês estão aqui hoje? Porque o Espírito Santo começou a trabalhar na vida de vocês. E na verdade, quando vocês falaram lá atrás, isso não era verdade. O inimigo estava enganando vocês. Eles não queriam que vocês vivessem o que vocês estão vivendo hoje. Aleluia. Aí você deu vazão para o Espírito Santo. O Espírito Santo que tirou as escamas dos seus olhos, abriu o seu entendimento, e você disse: se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha vindo antes. Sim ou não? Aleluia. Porque no nosso íntimo nós temos prazer na lei. Gente, por isso que eu me emociono quando eu falo dos céus. Eu fico imaginando como que é os céus quando a gente chega lá. Às vezes eu tenho vontade que Jesus volte logo, para eu ficar eternamente na presença dEle. Mas eu sei que ainda tem muito para nós fazermos aqui nessa terra. Nós temos prazer. Eu vejo as mulheres aqui falando da mesa, né? Para muitas a mesa acontece só no dia daquela reunião, mas para elas que organizam, são meses. E eu vejo elas conversando com a minha esposa, e fala de detalhes, e que isso, e que aquilo, e não sei o que, e que eu vou fazer, e que eu vou arrumar, e vem aqui, e arruma trabalho para os maridos, e os maridos também acabam fazendo um monte de coisa. Né, Wagner? Mas é tão lindo, gente. É tão lindo, porque elas demonstram prazer de fazer as coisas de Deus. Quando eu venho aqui nesse evento delas, eu me emociono de ver os detalhes, os mínimos detalhes. Colocar o nome da convidada, fazer a lembrancinha. Todas essas mulheres têm filhos. A maioria trabalham fora de casa e trabalham dentro de casa também, dupla jornada. Algumas têm marido chato, que Deus está tirando a chatice às 7 horas da manhã. Entendeu? Gente, e elas fazem isso. Pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Paulo está dizendo que tem uma guerra lá no íntimo
tem prazer na lei de Deus, mas vem outra lei do pecado e guerreia com a lei de Deus. Guerreia com a lei de Deus. E ele diz: tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E ele termina o 24 dizendo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Por que do corpo sujeito a essa morte? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Paulo está dizendo: quem vai me libertar dessa lei, dessa morte? Só Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso. Que Ele me perdoa, Ele me limpa, Ele me purifica, e aí eu não vou pecar mais. Se eu não peco mais, eu não vou ser subjugado pela lei da morte. Então nós precisamos entender isso, amados. O homem é um ser caído. O homem é um ser quê? Caído. A ciência tenta dizer que o homem é evoluído, mas não é. A Bíblia mostra que o homem é um ser caído por causa do pecado. Mas chegará um dia em que seremos aperfeiçoados em Cristo. Jesus é a minha referência de perfeição. Diga comigo: Jesus é a minha preferência de perfeição. Em tudo ele foi tentado, mas não cometeu pecado nenhum sequer. A Bíblia diz que um dia seremos totalmente redimidos. Um dia seremos o quê? Romanos capítulo 8. Romanos 8, não é isso? Romanos 7. Vamos ler o versículo seguinte, diz assim: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Deus está nos redimindo, Deus está nos aperfeiçoando. Paulo está falando aqui do corpo e não do espírito. Paulo está falando do quê? Do corpo e não do espírito. Ou seja, o que Paulo está dizendo, que até o nosso corpo alcançará a redenção, porque ele entrará no céu que é perfeito. Outro dia eu ministrei aqui que nosso corpo mortal não pode ver a glória de Deus, senão a gente morre. O nosso corpo não aguenta nenhuma profundidade a partir de um certo metro no mar. Depois daquela mensagem eu vi uma reportagem de um nadador em Fernando de Noronha, que ele mergulhou 60 metros e o cilindro falhou, ele morreu. Ele morreu, um cara experiente, mas o cilindro falhou lá embaixo e ele morreu. Se subir alguns quilômetros também a gente não aguenta. Agora imagina diante da glória do que criou o mar, daquele que criou os céus e a terra. O nosso corpo, esse corpo não suporta. Aí Jesus está dizendo, preste atenção, ouça isso aqui: eu fiz o homem perfeito, ele pecou, ele pegou agora a autoridade que eu tinha dado a ele e colocou nas mãos de Satanás. Meu filho vai lá restaurar agora o espírito e a alma. E o corpo? Eu preciso restaurar também, eu preciso redimir também. Aí a Bíblia diz que lá nos céus nós vamos ter vestes brancas. Espírito se veste? Não. Quem se veste? É um corpo. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6 versículo 11, a parte A diz assim: então cada um deles recebeu uma veste branca. Apocalipse 7:9. Depois disso olhei diante de mim, e estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Pessoas diante do Cordeiro, diante do trono, vestido com vestes brancas. Vestes brancas fala de pureza, fala de santidade. Nunca mais seremos tentados, nunca mais pecaremos, seremos perfeitos, será uma perfeição eterna na alma e no corpo. No céu não há imperfeição. Agora, como é essa alma, com essa alma aperfeiçoada, como é essa alma aperfeiçoada em relação aos nossos pensamentos? Essa alma será aperfeiçoada com relação aos nossos pensamentos, sentimentos e decisões.
A alma é um resumo das três coisas. A alma é o resumo das três coisas: pensamentos, sentimentos e decisões. Diga comigo: sentimentos, pensamentos e decisões. A alma é o resumo dessas três coisas. Apocalipse 21, 27. Olha o que diz a Bíblia: nela jamais entrará algo impuro. Nos céus jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você sabia que tem coisas que a gente pensa, ninguém sabe, mas a gente pensa que é tão vergonhoso, que a gente fica com vergonha da gente mesmo quando o Espírito Santo nos alerta? Você pensa uma coisa, o Espírito Santo diz: rapaz, isso não faz mais parte de você. Aí você diz: nossa, ninguém sabe, mas a sensação é que todo mundo está sabendo. Por que o Espírito Santo faz isso? Porque ele já sabe que lá não vai entrar nada que é vergonhoso. Ninguém aqui na terra pode saber, mas ele sabe. E a Bíblia está dizendo que lá não vai entrar nada e ninguém que pratique coisas vergonhosas. Você está recebendo essa palavra? Quem está entendendo diz glória a Deus. Vergonhoso, enganoso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Algo que é falsificado é verdadeiro ou enganoso? Não dá para a gente praticar. Seja o que for. Um aparelho de televisão que capta imagens, canais fechados de graça. Uma roupa de marca. Um tênis. Um relógio. Uma caneta. Eu lembro que eu era bem jovem e eu tinha o hábito de comprar essas canetas Montblanc. Fala aí, Montblanc. É bonito de falar, mas é cara. Aí eu era office boy, auxiliar de escritório, eu comprava lá no centro de São Paulo. Aí eu cresci, me tornei homem, e eu tinha as canetas. Um dia eu fui trabalhar com um cara muito rico, jovem. O pai dele era dono de um banco. E aí eu cheguei todo arrumado, bonito, na sala dele, com a caneta Montblanc. Ele disse: Isaac, bom dia, tudo bem, amigo? Eu falei: tudo bem. Ele disse: pô, legal sua caneta, me presta aí. Aí eu puxei, ele fez assim com a caneta. Ele olhou e me devolveu. Fiquei com a vergonha tão grande. Eu disse: ele percebeu que não é original. Ele devolveu, não falou nada. Nunca mais eu usei essas coisas. Uma bolsa da... É Gucci que fala? Qual que é a outra? Louis Vuitton. Gente, custa caro. Você não vai encontrar essa bolsa numa lojinha aqui no centro de Bragança. Você não vai encontrar no shopping de Bragança. Ela é verdadeira que você encontra aqui ou enganosa? A Bíblia diz que nos céus não entra ninguém com coisas enganosas. Se não entra lá, então aqui eu não vou praticar. Eu vou usar a bolsa sem marca mesmo. Eu vou usar a caneta sem marca mesmo. Eu vou usar o tênis sem marca. Eu vou usar o tênis que o meu dinheiro pode comprar. Quem está me entendendo diz amém. Nos céus não entrará nada enganoso, nada vergonhoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aquele que é impuro reflete a impureza do coração e da alma. Apocalipse 22:15. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A Bíblia diz que nos céus não vai entrar pessoas assim. Quando a Bíblia diz os cães, a Bíblia está falando de pessoas de baixo calão, pessoas de baixo moral. A Bíblia diz que as pessoas que não tiverem sua natureza transformada não entrarão no céu. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa salvação.
Nossa alma está sendo aperfeiçoada. Nossa alma está sendo o quê? Aperfeiçoada. Nós estamos buscando um coração puro, sem mentira, sem ódio, sem sentimentos de vingança, culpa, raiva, rancor, ofensa. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Isso não é dito popular, isso é Bíblia. Como que você anda dizendo, eu vou fazer, eu vou quebrar, eu vou matar? Não, você não pode. A sua intenção é ir morar nos céus. Você não pode. O pensamento pode até vir, mas você tem que repreender. Você não pode nem pronunciar isso. Até uma brincadeira que seja mentira, você não pode. Porque o nosso coração está sendo aperfeiçoado, sem raiva, sem rancor, sem ofensa. Seremos homens e mulheres perfeitos no grande dia, pois o céu é um lugar perfeito. Lá seremos purificados, nunca mais teremos pensamentos pecaminosos ou maldade, nunca mais duvidaremos de Deus, pois estaremos em sua presença. Teremos um coração puro, uma mente limpa, e seremos perfeitos, assim como perfeito Ele é. Lá no céu, a alegria será permanente, nunca mais choraremos de tristeza ou angústia. Aleluia. E para a gente encerrar aqui, eu falei até agora sobre a alma, e eu quero usar alguns minutos, poucos minutos, para falar sobre o corpo. Preste atenção, anote. Deus não criou o ser humano para que a sua alma fosse separada do corpo. A morte nunca foi um plano de Deus para o homem. Foi o pecado que gerou a morte e separou a alma do corpo. Agora, Deus, Ele veio restaurar nossa alma e o nosso corpo. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Olha aqui, Deus às vezes eu acho Ele até um pouco exagerado em sua bondade. Porque se Ele restaurasse só a nossa alma, poxa vida, já estaria bom demais, sim ou não? Mas Ele se preocupou até com o nosso corpo. Esse corpo pecaminoso não pode entrar nos céus, mas no grande dia nós teremos um corpo glorificado. Leiamos João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Quem está nos túmulos? Quem já? Quem já? O corpo está ali? Se decompôs? Está no túmulo? O espírito está aguardando o julgamento ou está nos céus? Mas a Bíblia diz que no grande dia, quem está no túmulo vai ouvir a voz do Senhor Deus. Olha aqui. E sairão. Os mortos sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal ressuscitarão para serem o quê? Para serem condenados. Veja bem. Isso aqui não é uma reencarnação. Eu preciso explicar isso. Deus aqui não está falando de reencarnação, Ele está falando de ressurrei, e fizerem o bem ressuscitarão, ressurreição. Pastor, qual é a diferença de reencarnação e ressurreição? Jesus, Ele reencarnou ou ressuscitou? Qual que é a diferença? A reencarnação vem no corpo de outra pessoa, a ressurreição vem no corpo da própria pessoa. Quem já ouviu alguém usar a seguinte expressão: fulano, eu acho que é a reencarnação do pai dele, do avô dele, por isso que ele é assim. Pois é. A gente respeita quem acredita nisso. Nós podemos, todo ser humano é livre para acreditar no que quiser, a gente respeita. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não fala sobre reencarnação, a Bíblia fala sobre ressurreição. Vão se ressurgir, vão voltar de novo a essa terra para serem julgados. Os que fizeram bem serão salvos para a vida eterna com Deus. Os que fizeram mal serão condenados. Agora preste atenção, nós vamos falar aqui agora sobre a ressurreição para a vida. Não dá tempo a gente falar sobre a ressurreição para a condenação.
Vamos ler aqui rapidamente 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Olha o que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja. Ele diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Quando eles ouvirem o som da trombeta, eles acordarão. Preste atenção, o pastor morreu ou dormiu? Para nós morreu, mas para Deus dormiu. Para nós, mas para Deus, Deus vai tocar e eles vão acordar. Quem está me entendendo diz amém. Pastor, então peraí, então quem morreu sabe o que a gente está fazendo? Não sabe. Eu vou te explicar isso aqui melhor. Quando você dorme, você sabe o que está acontecendo na sua casa? Mas você está morto? Não, você está dormindo. A mesma coisa é a morte do cristão. A mesma coisa é a morte para Deus. Para Deus, quem morreu está dormindo. Mas para nós, eles estão mortos, porque eles não sabem mais de nada dessa vida. Ah, quem morreu mandou um recado. Não manda, porque eles estão mortos para nós. Eles só estão dormindo mas quem está dormindo também não sabe do que está acontecendo. Tudo bem até aqui? Posso continuar para a gente encerrar? Então vamos continuar lendo o texto. Diz a Bíblia: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem alguém aí? Ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para... Aleluia. E Paulo termina dizendo: console-se uns aos outros com essas palavras. É lindo, não é? Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que as pessoas que morreram em Cristo estão nos céus. E quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ouviremos a sua trombeta. Mas antes de subirmos, os mortos ressuscitarão primeiro, em um piscar de olhos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Diz assim: quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. O que é mortal? Nosso corpo. Esse nosso corpo mortal será coberto de imortalidade. Esse corpo corrupto será coberto de incorruptibilidade. E aí nós viveremos com Cristo eternamente, e a morte será destruída pela vitória. Ou seja, seremos transformados verdadeiramente, uma verdadeira metamorfose. Agora, como será esse corpo? Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Olha aqui, Ele transformará. Ele vai fazer o quê? Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Pastor, que negócio é esse de corpo humilhado? Sabe como o nosso corpo é humilhado? Pela doença. O nosso corpo é humilhado pelo pecado. O nosso corpo é humilhado pela úlcera. O nosso corpo é humilhado pelo câncer.
Nosso corpo é humilhado por uma enxaqueca, por uma inflamação na coluna, por enfermidades, por doenças. A Bíblia está dizendo que o nosso corpo lá na glória nunca mais será humilhado, porque o nosso corpo será glorioso, como glorioso é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Um enfermeiro estava me compartilhando essa semana que ele cuidava de um senhor, e esse senhor teve um problema na perna, e ele ficou com a perna inflamada. Ele tomou muito anti-inflamatório, e na casa dele tinha muitos pets, e aquela ferida aberta pegou uma infecção, uma bactéria, e ele tinha que tomar muitos, parece que só à noite era um tipo de 9 a 12 anti-inflamatórios, e aqueles anti-inflamatórios gerou uma úlcera interna que ele não sabia que tinha, e um dia aquela úlcera explodiu, estourou, e ele derramou sangue pela boca, pelo nariz, por cima e por baixo. E ele disse: pastor, nós levamos aquele homem para o hospital rapidamente. E quando ele chegou lá, eu trabalhava também naquele hospital, e aí os médicos permitiram que eu entrasse na sala de um exame lá. E quando eles pegaram um aparelho para colocar dentro do homem, para ver como estava lá dentro, aí explodiu mais ainda, ele morreu. O corpo daquele homem foi humilhado pela úlcera, pela inflamação, por uma infecção, por uma bactéria. A Bíblia está dizendo que quando o nosso corpo for glorificado, nós não seremos mais humilhados. Você pode dar glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Agora preste atenção, não saia, não ande, só se coloque de pé, por gentileza. Quando Jesus foi crucificado, obviamente ele derramou todo o seu sangue, sim ou não? Mas ele venceu a morte. Sabe por que ele venceu a morte mesmo derramando todo o seu sangue? Porque para o meu e para o seu corpo viver de verdade, ele não precisa do sangue, ele precisa da glória de Deus. E lá no grande dia, o nosso corpo será glorificado. Assim como o Senhor Jesus teve o seu corpo glorificado, nós também seremos glorificados e faremos tudo o que Ele faz. Pastor, o que Jesus fez e faz com o corpo glorificado? Você sabe que quando Ele morreu e ressuscitou, Ele já ressuscitou com o corpo glorificado, e Ele ainda ficou 40 dias aqui na terra com seus discípulos. 40 dias. Pastor, como que Jesus agiu aqui na terra com o corpo glorificado? Primeiro, ninguém podia tocar nele, porque se tocasse morria. Lembra Maria, as mulheres que foram tocar, eles não pode tocar em mim. Vocês não podem tocar no que é glorificado. A Bíblia diz que um dia os discípulos estavam reunidos numa ceia dentro de uma casa, e Jesus simplesmente passou pela parede e chegou na reunião da ceia. O corpo glorificado faz isso. Quer um outro exemplo? Um dia os discípulos estavam andando no caminho de Emaús, contando dos últimos acontecimentos da crucificação de Cristo. Ele ressuscitou e eles não sabiam, e ele apareceu do lado dos discípulos conversando. Uau, o que vocês estão falando? Entrou na casa de um deles, comeu pão, e quando eles perceberam que era Jesus que estava ali, Jesus desapareceu. A Bíblia diz que Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele foi levitado, ele foi levantado, ele subiu. A Bíblia diz no grande dia, quando o nosso corpo for glorificado, a gente vai encontrar com ele nos ares. Aleluia. Aí a gente vai subir e nós vamos morar com ele eternamente. Deixa eu falar uma coisa, por isso que o nosso adversário faz de tudo para nós não desenvolvermos a nossa salvação. Por isso que ele sopra um monte de desculpa. Você não pode ir na oração da manhã, você não tem tempo, você precisa dormir mais, você está cansado, você precisa ficar mais com a sua família, você não consegue ir na sala de oração, você não consegue jejuar, porque você vai ficar tonto, você vai desmaiar. Gente, essa semana, para a glória de Deus, apesar das minhas limitações, eu jejuei 5 dias, totalmente de tudo, só tomei água por 5 dias. É fácil? Não é, mas é possível. É possível. 5 dias. Se eu fico
Jesus ficou, Moisés ficou, Elias ficou 40 dias, Jesus 40 dias, Moisés 40 dias. A gente não vai poder ficar 5. Pastor, e aí, o senhor dirigiu? Dirigi. Peguei peso, preguei quinta-feira, orei todo dia de manhã, corri para lá e para cá, atendi pessoas e não morri. Porque eu não deixo ser convencido pelo diabo. Ele sabe que quanto mais eu me consagrar ao Senhor, mais eu desenvolvo a minha salvação. Então não seja enganado pelo maligno. Você pode, em nome de Jesus, você vai sair dessa. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus neste momento? 1 de João capítulo 3 versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele é. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos neste mundo, e enquanto estamos nele, nosso objetivo é desenvolver a salvação, porque seremos perfeitos como o Pai é perfeito. Feche os seus olhos.